legaliza invasões, legitima expulsões e ainda encobre a violência contra os povos indígenas. E ressalta que o texto tem sido usado pelo governo Bolsonaro para inviabilizar e anular a demarcação de terras indígenas já concluídas ou em estágio avançado. Por fim, a Mobilização Nacional Indígena pede que o Supremo Tribunal Federal reconheça o direito originário dos povos indígenas às suas terras e considere o parecer inconstitucional. Supermercados britânicos alertaram o governo brasileiro que podem boicotar produtos do país caso seja aprovado no Congresso o projeto da regularização fundiária que permitirá a aceleração da destruição da floresta amazônica. Em uma carta aberta aos parlamentares brasileiros, esses grupos declaram estar profundamente preocupados com a medida provisória 910, apoiada por Jair Bolsonaro. A medida, que está para ser votada no Congresso, pretende regularizar assentamentos informais em terras pertencentes à União. Segundo os britânicos, se a medida for adotada, promoveria ainda mais a apropriação de terras e o desmatamento em larga escala, comprometendo a sobrevivência da Amazônia. As redes pediram que o governo brasileiro reconsidere sua postura e dizem esperar continuar trabalhando com os parceiros do país para demonstrar que o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental não são exclusivos. O Brasil é o 15º maior exportador para o Reino Unido. Ouro e outros minerais, soja, madeira, carne e café são os principais produtos. As recentes denúncias de que a Polícia Federal forneceu informações privilegiadas ao clã Bolsonaro durante as eleições de 2018 reforçam que o processo eleitoral foi uma fraude completa. Foi o que afirmou o advogado e professor de Direito Marcelo Shoa em entrevista ontem aos jornalistas Marilu Cabanhas e Glauco Faria, da Rádio Brasil Atual. Essas informações que vieram a público, que dizem respeito ao vazamento de informações da Polícia Federal, não só para o Flávio Bolsonaro, para vários deputados que estavam sendo investigados, por si só já eram criminosos, já era um crime, porque o vazamento era um tema sigiloso. Mas o objetivo ali ficou absolutamente claro pelo depoimento do suplente senador do Flávio Bolsonaro, que o objetivo era evitar que aquelas candidaturas, aqueles deputados que então eram candidatos, fossem prejudicados. E no caso do Flávio Bolsonaro, que ele também, na sua candidatura a senador e mais, a candidatura do próprio pai a presidente da República. Quer dizer, houve um consórcio aí absolutamente criminoso no sentido de evitar a apuração policial para beneficiar certas candidaturas. Agora, quem é que estava lá na ponta fazendo esse serviço de liberação das informações, de vazamento? O que se diz e está chegando nessa conclusão é o Alexandre Armagem, este mesmo que o Bolsonaro agora quer colocar como chefe diretor-geral da Polícia Federal para, segundo o Moro, evitar que as investigações sobre os seus filhos continuem sendo tocadas pela Polícia Federal. É uma situação que demonstra que aquela eleição de 2018 foi uma fraude completa, porque você mesmo colocou. No começo, o juiz Moro da Operação Lava Jato impediu que aquele candidato que o povo queria votar não se candidatasse, que era o presidente Lula. Depois, há toda uma articulação no sentido de garantir que fake news manifestamente provocadas por empresas que trabalharam caixa 2, porque isso é impedimento de recurso não declarado, para disseminar inverdades, acontecesse de forma massificada. Por último, essa história da Polícia Federal protegendo a candidatura. Então, realmente era muito difícil. Se você contar que o candidato eleito não participou de debates, que o candidato eleito levou uma suposta facada que até hoje ninguém sabe direito como é, que o candidato eleito... Então, assim, uma série de coisas que mostram que aqui o certo mesmo era a cassação dessa chapa, essa eleição fosse restaurada. Agora, a gente sabe que isso é muito difícil, porque essas denúncias que agora vêm a público, em nenhum momento deixou de ser um prenúncio lá atrás, né? Todo mundo já tinha uma ideia de que tinha havido coisas muito graves nessa eleição. Partidos da oposição acrescentaram num pedido de cassação do mandato do senador Flávio Bolsonaro as recentes denúncias do empresário Paulo Marinho. A reportagem é de Camila Piacese.
A representação foi apresentada há 3 meses no Conselho de Ética do Senado e lista uma série de desvios de conduta praticados pelo senador Flávio Bolsonaro. Foi apresentada ao Senado no dia 19 de fevereiro deste ano e levava como argumentos para cassação todas as denúncias feitas em relação ao envolvimento do Queiroz, as rachadinhas de salários em seu gabinete e o repasse de recursos para várias pessoas, inclusive pessoas envolvidas em milícias. Quase 90 dias depois, essa petição permanece em exame técnico preliminar na Advocacia do Senado, que é uma tristeza. Ontem, partidos da oposição adicionaram no documento as denúncias de que o filho de Jair Bolsonaro obteve informações privilegiadas da Polícia Federal sobre investigações de rachadinha e desvio de dinheiro público, quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual. A oposição pede que o senador tenha o mandato cassado por quebra de decoro parlamentar. O senador Flávio Bolsonaro está vendo a sua situação no Conselho de Ética do Senado ser complicada a cada dia que se passa. Lá há um processo de investigação quanto à quebra de decoro parlamentar por parte do senador, o que pode resultar em uma série de punições, inclusive na possibilidade de cassação do seu mandato. Agora, com os fatos novos confessados por Paulo Marinho, nós resolvemos aditar essa representação. Achamos que os fatos são muito graves, confessados pelo próprio Flávio Bolsonaro, como relatou o empresário Paulo Marinho, que é seu suplente. Na representação, os partidos pedem que Flávio Bolsonaro seja afastado do cargo enquanto durar o processo no Conselho de Ética do Senado. É preciso que o Conselho de Ética inicie a apuração das denúncias e que seja aberto um processo de investigação contra o presidente, contra todas as fake news, contra tudo aquilo que foi tramado para eleger Jair Bolsonaro, presidente da República. Pelo menos 2 temas ocupam no momento os pensamentos do ex-presidente Lula: a necessidade de uma resposta global à pandemia e a participação dos trabalhadores brasileiros em uma eventual frente anti-Bolsonaro. Foi o que ele revelou hoje em entrevista a Marilu Cabanhas, na Rádio Brasil Atual. Lula explicou a Marilu o que quis dizer sobre a importância do Estado para enfrentar a Covid-19. Que o senhor teria dito e disse, né? Ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus. Porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado pode resolver isso, como foi a crise de 2008. Eu quero te agradecer, inclusive, você ler a frase inteira para que as pessoas vejam em que contexto que eu falei. Eu, na verdade, ao invés de falar a palavra ainda bem, se eu tivesse falado a palavra infelizmente, talvez não tivesse tido nenhum problema. Eu, na verdade, tentei utilizar uma palavra para explicar, sabe, que depois de tão menosprezado no Brasil, o SUS, desde a sua criação em 88, é no auge da crise que a gente começa a descobrir a importância de uma instituição pública que cuida da saúde. Foi isso que eu tentei dizer e utilizei uma frase totalmente infeliz, uma frase que não cabia, sabe? E se alguma pessoa ficou ofendida, se algum dos 210 milhões de brasileiros ficaram ofendidos, e todo mundo sabe que eu acho que a palavra desculpa ela foi feita para a gente utilizar com muita humildade, porque eu sou um ser humano movido a coração e eu sei o sofrimento que causa, sabe, a pandemia, eu sei o sofrimento que causa a pessoa ver seus parentes ser enterrados sem poder sequer acompanhar, e eu estou preso dentro de casa. Eu viajei dia 29 de fevereiro para a Europa, voltei dia 12 e eu não saí mais de casa desde o dia 12 até agora. Nasceu uma netinha minha que já está com 2 meses, eu não fui ver ainda, eu não fui ver mais meu neto, não fui ver mais meu filho, sabe? Porque eu acredito piamente que enquanto não tiver remédio, sabe, a melhor solução para que a gente evite pegar a doença ou passar a doença para outra é a gente ficar em casa. Eu acredito piamente nisso. Então, se algumas pessoas ficaram ofendidas com a frase, eu peço desculpa, porque a frase não cabia naquilo que eu queria falar. Eu queria apenas mostrar que o Estado
E somente o Estado é capaz de resolver problemas graves que o mercado nunca vai resolver. No Rio de Janeiro, além da pandemia, alunos das escolas estaduais enfrentam a falta de acesso à plataforma virtual do governo para acompanhar as aulas à distância. Depois do intervalo, você acompanha essa história. O seu jornal volta no minuto. Esse coronavírus mudou toda a nossa vida. Eu não tô mais indo pra escola, papai tá trabalhando no computador, nem na casa da vovó a gente tá indo mais. Só a minha mãe que tá saindo pra trabalhar todo dia. Ela trabalha na Caixa. Diz que tem um montão de gente que depende dela. Ela diz que consegue ajudar tanta gente porque a Caixa é um banco público. Eu não sei direito o que é isso, mas deve ser muito bom. Quer saber? Eu tenho muito orgulho dela. Obrigado, pessoal da Caixa. Vocês ajudam o Brasil a seguir em frente. Lucas! E aí, cara? Como é que você tá, velho? Que maravilha. Que maravilha. Olha aí. Deutsche Grammophon. Yeah. Primeiro selo, né, que teve. É? Inventei agora, mas eu sei que é um selo. Tá vendo? É um selo, tipo um selo indie que tem tipo uns 300 anos. Deutsche Grammophon. Não tem 300, né? Porque o disco é do começo do século. Mas não fala do erro. Sim. Em meio à pandemia, a Justiça de São Paulo tem concedido ações de despejo e reintegrações de posse, deixando milhares de pessoas sem casa em todo o estado. Diante da crise sanitária provocada pelo coronavírus, a Frente Brasil Popular elaborou um documento solicitando ao presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, Geraldo Francisco Pinheiro, a suspensão de todas as reintegrações de posse no território paulista. Faz 13 dias que a Gabriela, a mãe, o filho de 9 anos e mais 7 famílias estão abrigados em uma igreja na cidade de Piracicaba, no interior de São Paulo. Gabriela e outras 50 famílias foram vítimas de um despejo violento que aconteceu no dia 7 de maio. Com exceção de algumas cestas básicas enviadas pela Prefeitura de Piracicaba, não houve nenhuma outra ajuda do município ou do governo do estado. Sem recurso nenhum, não tem respostas nenhuma. Eu vejo como se a gente não existisse, porque a gente precisa mesmo, e a gente tá ali não é porque a gente gosta ou porque a gente quer, porque a gente precisa mesmo. Além de Piracicaba, já aconteceram despejos e reintegrações de posse em Araras, Ribeirão Preto, São José dos Campos e São Paulo. Para evitar que situações como essa se repitam em plena pandemia, a Frente Brasil Popular vai requerer ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo a suspensão de todas as desocupações até o dia 31 de dezembro, explica Raimundo Bonfim, coordenador da CMP, Central de Movimentos Populares. Estas comunidades, nas favelas, nos campos, nas periferias das cidades, elas precisam ter uma segurança jurídica em qualquer momento de suas vidas. Mas muito mais agora nesse período de crise sanitária, de desespero das famílias. Então é inaceitável que a gente possa conviver, possa aceitar cenas de violência, de reintegração de posse, onde há toda uma recomendação de que as pessoas, para evitar a contaminação, terão que ter cuidados com higiene, com limpeza, ficar em isolamento. A deputada estadual do PT, Beth Saão, está intermediando a marcação da audiência com o presidente do Tribunal de Justiça, Geraldo Pinheiro Franco, que pediu mais detalhes sobre os despejos e reintegrações de posse antes da reunião. Ele quer mais algumas informações, sobre todas as cidades que isso está acontecendo, o número de famílias, o número do juiz e da vara, onde essas ordens foram dadas. Eu expliquei para ele que o momento é muito complicado e que esse tipo de sentença tem que ser aguardada, que é vamos esperar primeiro passar a pandemia para depois
podermos tratar dessas questões. No documento, a Frente Brasil Popular ressalta que o Tribunal de Justiça do Paraná suspendeu os despejos e reintegrações de posse. Por isso, a frente espera que o TJ paulista faça o mesmo. Raimundo Bonfim afirma que as desocupações trazem graves riscos de contaminação com o novo coronavírus. No caso de Piracicaba, as pessoas foram levadas para um alojamento e que as pessoas estão se aglomerando, quer dizer, não estão com condições de cumprir o isolamento social. A deputada Beth Saão apresentou emendas que impedem as desocupações no período da pandemia, mas o trâmite nem sempre é rápido. Ela pensa que a iniciativa poderia partir do governador João Dória, mas falta-lhe sensibilidade. Durante o ano de 2019, o governo foi bastante duro com os movimentos, né? Não foi uma, nem duas, nem três vezes, onde inclusive a polícia participou de desocupações de uma forma muito violenta, né, sobre os nossos protestos. Agora mesmo lá em Piracicaba, foi no Taquaral, foi uma forma bastante dura da retirada do pessoal. Então, isso tudo tem um chefe, né? E tem o governo do estado que, na verdade, autoriza esse tipo de prática. Gabriela acredita que ela e outras vítimas da reintegração de posse estão sujeitas à contaminação e reclama do descaso da prefeitura e do estado. Eu acho que foi bem cruel da parte dessas pessoas, porque que nem ali onde a gente está, o pessoal sai para trabalhar, chega doações, então a gente está em risco de se contaminar facilmente. Porque é um ambiente só, é um barracão só para 25 pessoas, 22 pessoas. Alunos das escolas estaduais do Rio de Janeiro relatam dificuldades de acesso à plataforma virtual contratada pelo governo para aulas online. Pelo menos metade dos estudantes não possuem serviços de internet suficientes, celulares, tablets ou computadores que permitam a navegação adequada. Com as escolas fechadas pela pandemia, os alunos da rede pública estadual de ensino enfrentam dificuldades para acessar os conteúdos disponibilizados online pela Secretaria de Educação. Eu não estou conseguindo entrar na plataforma de jeito nenhum. Desde o começo eu estou tentando entrar e o diretor e a diretora, a coordenadora da escola fala tudo que consegue entrar, mas eles me dão assim um e-mail e eu não tenho acesso a essa plataforma. Moro em Saracuruna e as aulas nesse Google Sala? Peço explicações e nunca tive. Está sendo muito difícil. Tenho 2 matérias sem fazer, por não me responderem. Aos 19 anos, Túlio está no 3º ano do ensino médio e teme ser prejudicado também no Enem. No caso, eu estou sem celular e estou também sem internet em casa, sem acesso à internet. E estou no meu último ano de ensino médio e queria saber do governo ou da escola para me dar uma resposta de como que vai ficar agora, sendo que não posso sair daqui e ir ao colégio por conta do coronavírus também, para saber da minha situação. Enquanto a Secretaria insiste em contar esse período como dia letivo efetivo, cerca de 50% dos estudantes da rede não têm acesso ao material. Isso faz com que isso prejudique uma série de estudantes. Isso é mais grave porque a SEDUC ainda quer transformar essas aulas em substituição às aulas presenciais. O CEP é contra essa proposta. O CEP entende que essas aulas, esses conteúdos, não podem substituir as aulas presenciais. Para além disso, a gente acha que a desvinculação do ano letivo do ano civil é fundamental. Outro ponto de dúvida é quanto à segurança dos dados dos alunos que acessam a plataforma. Há hoje uma incerteza muito grande sobre o que será feito dos dados hoje disponibilizados nas plataformas online por empresas privadas, a quem esses dados serão disponibilizados, se apenas as secretarias de educação ou essas empresas terão acesso. Então
Então, protocolei um projeto que garante a segurança e preservação do dado, em especial do estudante menor de idade. Na Assembleia Legislativa do Rio, deputados que compõem as comissões de Educação e de Ciência e Tecnologia apresentaram um projeto para suspensão do ano letivo enquanto durar a pandemia. Mesmo considerando válido o uso da plataforma para manutenção do vínculo entre alunos e professores, a visão é de que seria injusto considerar os conteúdos online como aulas dadas. Então não dá para validar essas cargas horárias como cargas horárias validadas universalmente para todos, porque elas não são universais. E a escola pública é universal, ela é laica, universal e gratuita. São os 3 princípios fundadores da escola pública. E por isso que é importante tirar proveito dessas tecnologias sem se preocupar agora com validação de calendário, com validação de carga horária, com avaliação. Na recomposição do calendário letivo, quando tudo isso acabar, quando as aulas presenciais forem retomadas, aí sim vamos avaliar o que foi perdido, quantos dias perdidos, qual foi a carga horária presencial não praticada, para recompor o calendário da melhor forma possível. Isso está fazendo uma grande e grave exclusão digital com impactos muito nefastos no acesso à educação de qualidade no estado do Rio de Janeiro. É um grande processo de exclusão social. Até agora, nenhum estudante da SEDUC recebeu material impresso, chip e também ainda não começaram as aulas pela televisão. Quem não tem acesso à internet está muito excluído. Isso é muito grave e a gente não pode permitir que permaneça assim. O Ministério da Educação anunciou nesta tarde que o Enem será adiado de 30 a 60 dias e que as novas datas das provas serão decididas numa enquete com os estudantes inscritos no exame. A medida acontece após o Senado aprovar um projeto de lei que adia o Exame Nacional do Ensino Médio. A proposta de adiar o Enem foi aprovada na noite de ontem por 75 senadores. Apenas Flávio Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, votou contra o projeto. O texto prevê que, em caso de calamidade pública, todas as provas de acesso à educação superior sejam prorrogadas até o fim da pandemia. Ontem nós tivemos uma importante vitória no Senado e é importante que a gente continue a mobilização e que nenhum estudante seja prejudicado pela manutenção do calendário do Enem. Nas últimas semanas, movimentos estudantis, universidades e trabalhadores da educação realizaram atos virtuais exigindo o adiamento do Enem, já que nem todos os alunos têm acesso à internet e nem computador em casa para acompanhar as aulas online. A luta pelo adiamento do Enem tem sido uma das pautas mais importantes do movimento estudantil nesse último período, pela influência que ela tem nos estudantes de todo o Brasil, porque o ministro tem se mostrado extremamente intransigente com os estudantes e da necessidade de adiar o exame pelas diferenças e desigualdades da educação ao redor do país. Que Regina Duarte não ia durar à frente da Secretaria de Cultura do governo Bolsonaro não era nenhuma novidade. Até porque este é um governo de breves, como o ex-ministro da Saúde, Nelson Teich, que durou menos de um mês. A novidade é que, mesmo sem fazer absolutamente nada pela classe artística, a ex-secretária de Cultura vai assumir a Cinemateca Brasileira. O anúncio foi publicado por Bolsonaro nas redes sociais. Regina Duarte assumiu a pasta no dia 4 de março, com a missão de pacificar o embate entre a classe artística e a indústria da cultura com o governo federal, o que não aconteceu. À frente do ministério, Regina acumulou polêmicas. Em entrevista à CNN, relativizou as mortes da ditadura militar e cantou jingle para a Frente Brasil, associado ao período. A falta de ações em prol dos artistas também gerou protestos de colegas de profissão. Um vídeo nas redes sociais questionava: cadê a Regina? E cobrava explicações pela demora da implementação de medidas para conter a crise no setor cultural gerada pela pandemia do coronavírus. Gente, alguém por aí viu a Regina? Em sua despedida melancólica, a ex-secretária disse ter ganho um presente. Mas é bem mais que isso. Esse é um dos mais importantes órgãos da cultura brasileira. A Cinemateca cuida da memória do cinema do Brasil e é responsável por preservar um acervo com mais de 250 mil rolos de filmes e 1 milhão de documentos. Ou seja, esse definitivamente não é um lugar para amadores.
Com o general Eduardo Pazuello assumindo interinamente o Ministério da Saúde, já chegam a 9 os ministros militares do governo Bolsonaro. Nosso comentarista João Caires traz o questionamento. Por que Bolsonaro tem dificuldades para montar um quadro técnico de ministros? Por que se nomeia tantos militares? Por que não se procura quadros técnicos? Porque o governo não abre, por exemplo, num momento como esse, um concurso público para que pessoas capacitadas possam prestar concurso e entrar. Ou então fazer uma contratação emergencial de pessoas de fato. Não os amigos dos amigos. Porque o que a gente tem percebido na formação de ministérios, que o próprio Bolsonaro tentou enxugar, parece que é por falta de quadros técnicos mesmo. A gente tem um ministro da Fazenda, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, que tem vários ministérios abaixo dele. Foi colocado como um super-ministro. Tem o Ministério do Trabalho, que não cuida mais do trabalho, que é responsável, Paulo Guedes. Ministério da Indústria e Comércio, também estamos com problema na indústria, no comércio, não tem um ministro que responda. O responsável é Paulo Guedes. Tem o Ministério da Economia, que não faz as coisas andar. Assim, na verdade, Paulo Guedes tem 5 ministérios fundidos. E agora temos essa questão na saúde, estamos vivendo esse momento de pandemia e o governo, sem rumo, continua indicando militares. Bem fez o consórcio do Nordeste. Os 9 estados do Nordeste contrataram ninguém menos que Miguel Nicoleles, um grande neurocirurgião e que está tocando um trabalho excelente no Nordeste. Já desenvolveu inclusive um aplicativo para acompanhar as pessoas, para as pessoas se monitorarem, para que assim consigam fazer o melhor trabalho possível no combate à pandemia do coronavírus. Sendo assim, estamos sem coordenação nacional, que nesse momento a gente precisava, porque senão o governador vai para um lado, o prefeito vai para o outro, porque não temos uma regra. Bolsonaro continua insistindo que as pessoas saiam às ruas, participa de atos com aglomerações, e por infelicidade, muitos desses que participaram, nós já vimos. Semana passada, essa semana, pessoas que participaram dos atos pró-Bolsonaro, algumas vieram a falecer vítimas do Covid-19. E mesmo assim, Bolsonaro parece não se importar. Não se importa, inclusive, com os seus seguidores, que estão morrendo, se contaminando com o coronavírus. Não podemos aceitar que o Brasil seja feito de laboratório por Bolsonaro, transformar toda a população em cobaia do cloroquina. Na entrevista a Marilu Cabanhas, na Rádio Brasil Atual, o ex-presidente Lula defendeu que as Nações Unidas reúnam as lideranças mundiais para enfrentar o coronavírus. O secretário-geral das Nações Unidas já deveria ter convidado os presidentes dos países de todo o mundo para discutir numa sessão extraordinária da ONU como combater o coronavírus. Em 2008, em 2009, nós criamos o G20 para discutir a questão econômica. E foi lá os presidentes para salvar bancos. Agora estava na hora de chamar as pessoas para discutir, para salvar vidas. Porque salvar vidas não tem preço. Então, o que eu acho é que os mesmos governantes que tiveram, coragem de colocar trilhões, você sabe quanto de dólar já se gastou para tentar salvar o mundo da crise de 2008? 25 trilhões de dólares. Ora, a mesma quantidade nós temos que colocar até mais para salvar o povo, sobretudo para construir e produzir a vacina e, sobretudo, para atender a parte mais pobre da população, que só tem como se prevenir ficando em casa. Antecipar os feriados pode conter ou ampliar a propagação do coronavírus no litoral e no interior de São Paulo. Quem comenta sobre esse assunto é o ex-ministro da Saúde, Arthur Quioro, daqui a pouquinho, na volta do intervalo do seu jornal. Até já!
Com o objetivo de levar orientações de prevenção e combater o avanço da pandemia de Covid-19 nas comunidades de Pernambuco, movimentos populares, em parceria com universidades do estado, estão formando agentes populares de saúde. Confira na reportagem de Marcos Barbosa, do Brasil de Fato. Mais uma ação no combate à pandemia do novo coronavírus teve início nas cidades de Recife e Olinda, com a realização do primeiro curso de formação de agentes populares de saúde. Esta iniciativa é uma parceria das campanhas Mãos Solidárias e Periferia Viva, junto a profissionais de saúde e universidades. O objetivo do curso de agentes populares de saúde é formar lideranças das comunidades para o acompanhamento das famílias, com orientações sobre como proceder com possíveis casos de doentes em casa, além da higienização correta das moradias e das pessoas. O agente popular de saúde é um voluntário da comunidade que tem a tarefa de cuidar da comunidade rua a rua, casa a casa. Antes de iniciar a ação nas comunidades, os futuros agentes populares precisam cumprir os 3 módulos do curso. Nestas formações, eles recebem orientações sobre o que é o coronavírus, como cuidar da comunidade e sobre os direitos da população. Todas as epidemias, elas passam também por um trabalho educativo, um trabalho que ultrapassa a comunicação, a informação, o trabalho de discutir com essa população a importância de lavar as mãos, a importância de ficar em casa, a importância de usar máscaras, a importância de cuidar das pessoas com maior risco. Então, nesse sentido, os agentes populares vêm somar, eles vêm se agregar num trabalho do Sistema Único de Saúde, no trabalho da atenção primária. O primeiro curso aconteceu em Olinda, com moradores da comunidade de Peixinhos, e formou 15 agentes populares de saúde. Nos próximos dias, as ações serão levadas para comunidades do Recife. Senhorinha Joana, que é moradora de Peixinhos e foi uma das alunas do curso, fala um pouco da experiência de ser agente popular de saúde. As pessoas na periferia, por conta de suas situações econômicas, casas em que moram mais de 6, 7 pessoas com 1 cômodo, 2 cômodos, então o que dificulta significativamente o isolamento social que deveria ser feito, A gente participou da primeira formação dos agentes populares de saúde aqui no estado de Pernambuco e formamos agentes populares de saúde na perspectiva de fazer um trabalho de prevenção e conscientização. Quem quiser ter mais informações sobre a ação deve acessar a página da campanha Mãos Solidárias Pernambuco no Instagram. A Fundação Oswaldo Cruz inaugurou na sua sede no Rio de Janeiro o Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19. Não é um hospital de campanha. Construída em cerca de 2 meses, é uma instalação permanente que posteriormente será integrada ao Sistema Único de Saúde. A reportagem é de Viviane Nascimento. Com quase 200 leitos de tratamento intensivo e semi-intensivo, o hospital é uma unidade de alta complexidade que servirá para o tratamento de doentes e será base para diversas frentes de pesquisa sobre a Covid-19. Como centro hospitalar do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, o INE, esse centro hospitalar também vai combinar a atuação na assistência e na pesquisa. Isso faz com que nós tenhamos a oportunidade de estudar melhor como a Covid-19 se manifesta na população brasileira e também tentar encontrar tratamentos eficazes para combater, tratar os pacientes que estão acometidos por essa doença. A tecnologia empregada é um diferencial. Foi instalado, por exemplo, um sistema de isolamento com pressão negativa do ar, específico para infecções aerossóis. Os quartos são individuais e contam com uma tubulação que filtra o ar contaminado antes da liberação para o ambiente externo. Toda a operação é feita de forma digitalizada, com os prontuários dos pacientes disponibilizados em tablets nos leitos, eliminando a circulação de papel e diminuindo o risco de contaminação por micro-organismos. Ainda falando em segurança, é importante destacar também que os efluentes do centro hospitalar vão passar por um sistema de tratamento de forma que possam ser
eliminados de forma segura, sem qualquer risco para a comunidade. Importante destacar que esse centro hospitalar foi construído, desenhado, equipado para atender pacientes graves. Então, nós temos leitos de UTI, leitos semi-intensiva e, para isso, nós vamos precisar de muitos profissionais de saúde. Nos últimos dias, nós selecionamos profissionais de saúde altamente capacitados que estão sendo treinados nas especificidades da biossegurança e do tratamento de pacientes com Covid. Nesse momento em que o número de afastamentos, adoecimentos e mortes de profissionais da saúde atinge níveis alarmantes no Brasil, o Centro Hospitalar da Fiocruz adotou um protocolo rígido de monitoramento dos trabalhadores da unidade, elaborado em parceria com a Organização Internacional Médicos Sem Fronteiras. Além dos equipamentos individuais de proteção, esses trabalhadores terão, por exemplo, entrada exclusiva, refeitório próprio, medição diária da temperatura corporal antes dos plantões e uma equipe multidisciplinar formada por médicos, psicólogos, assistentes sociais para o atendimento das equipes. Um modelo que pode ser adotado por outras unidades de saúde, tanto na rede particular quanto na rede pública, e que ganha ainda mais importância por estar sendo aplicada em um hospital que vai compor o Sistema Único de Saúde. Um legado de tecnologia e de gestão de muita importância para a sociedade, para além da pandemia. Dedico este momento como uma homenagem a todos os profissionais de saúde na sua busca por melhores condições de atender aos pacientes dessa pandemia que impacta todo mundo e que traz um desafio tão grande para um país continental e desigual como o Brasil. O centro não realiza atendimentos de emergência. Seus leitos serão ocupados gradativamente a partir da regulação e da avaliação das secretarias estadual e municipal de saúde. O hospital será ferramenta importante para o ensaio clínico Solidarity, da Organização Mundial de Saúde, pelo qual a Fiocruz participa dos estudos globais da eficácia de medicamentos para o tratamento da Covid-19. Uma esperança em tempos difíceis. Este é o nosso compromisso e continuaremos fortalecendo todas as ações do nosso Sistema Único de Saúde, nas quais a Fiocruz tem um importante papel. O ex-ministro da Saúde, Arthur Chioro, acredita que a antecipação dos feriados, sancionada pelo prefeito Bruno Covas, vai ampliar a propagação do coronavírus no litoral e no interior do estado de São Paulo. Chioro também falou sobre o protocolo do governo para a aplicação da cloroquina em pacientes que sofrem com a doença. Acompanhe o comentário. Hoje eu quero tratar de dois temas muito importantes no que diz respeito à Covid-19. O primeiro foi a decisão aqui em São Paulo, a prefeitura do governo do estado, de fazer essa antecipação dos feriados com a tentativa de ampliar a capacidade de isolamento social. Em si, é uma boa ideia, mas o grande problema é que, como é feito de forma não planejada, de forma completamente desarticulada, aliás, como foi feito aquele rodízio em dias alternados, que inclusive acabou expondo mais a população que teve que recorrer em grande massa aos transportes coletivos, desta vez também não se combina o jogo. E objetivamente o que nós podemos encontrar como efeito concreto daqui a 2, 3 semanas é a ampliação da distribuição dos casos, tanto para o litoral como para o interior do estado. Mais do que nunca, era preciso coragem por parte tanto do prefeito quanto do governador de assumir a necessidade de produzir o lockdown. Ou seja, de fazer com um conjunto de medidas que permitisse que as pessoas ficassem em casa. Mas, infelizmente, tudo tem sido feito muito mais para atender outros interesses do que o interesse da grande maioria da população. O segundo ponto, muito preocupante, é o protocolo assinado pelo general, que está respondendo inteiramente pelo Ministério da Saúde, o protocolo de diretrizes terapêuticas usando a cloroquina e a hidrocloroquina, tanto para casos leves como para casos moderados e casos graves, sem nenhuma evidência científica. A situação é tão absurda que, após um protocolo muito mal feito, muito primário, dada a experiência que a gente tem no âmbito do SUS de trabalhar com protocolos, ele diz assim, apesar de serem medicações
cloroquina e hidrocloroquina, utilizados em diversos protocolos de possuírem atividade in vitro, ou seja, lá no laboratório, demonstrada contra o coronavírus, ainda não há meta-análise, ensaios clínicos multicêntricos, controlados, cegos e randomizados, que comprovem o benefício inequívoco dessa medicação para o tratamento da Covid. Ou seja, vamos expor a população brasileira a um grande experimento, a um experimento que nenhum país teve coragem de fazer. Gente, gasolina, água sanitária, lá no laboratório, também mata o coronavírus. O problema é que não funciona no nosso organismo. O grande problema não se trata de politizar, ideologizar medicamento para o lado do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro. Se trata simplesmente de proteger, defender a vida das pessoas. Os brasileiros não podem ser vítima de um experimento. Nós precisamos, quando tiver, medicamentos eficazes e seguros. Portanto, não acredito que os médicos brasileiros cairão nessa imposição irracional, absurda e criminosa, né, deste protocolo imposto pelo Bolsonaro. Uma boa notícia em meio à crise. A Câmara dos Deputados aprovou por unanimidade o projeto que altera a Lei de Segurança de Barragens no Brasil. Isso quer dizer que, a partir de agora, barragens a montante como as de Brumadinho e Mariana ficaram proibidas no país. O projeto estabelece maior controle sobre barragens, endurece penas em caso de crimes ambientais que causem mortes e torna mais rígidas as regras de responsabilização civil e administrativa dos causadores de crimes ambientais. Para o MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, o projeto é um avanço em relação à atual lei e a aprovação é também uma demonstração de justiça a tantas comunidades já atingidas. O MAB considera que o mais importante é a aprovação da Política Nacional de Direitos dos Atingidos por Barragens, que está no Senado. Em mais um trecho da entrevista a Marilu Cabanhas, da Rádio Brasil Atual, o ex-presidente Lula falou sobre a criação de uma eventual frente anti-Bolsonaro. A indagação de Lula é sobre o papel dos trabalhadores nessa frente. A entrevista completa pode ser vista em youtube.com/RedeTVT. Nós precisamos juntar todas as pessoas que acreditam em democracia, que querem liberdade, que respeitam os direitos humanos, sabe, que quer lutar contra o racismo no país, que quer lutar contra o preconceito no país, tá junto para tentar desmontar o fascismo, sabe, ou o nazismo representado pela turma do Collor, que chega a fazer sinal, sabe, na frente do Palácio, esticando a mão, como se nós estivéssemos numa passeata do Hitler. Sabe, nós precisamos juntar todo mundo. Nós queremos uma frente ampla para quê? Aonde é que vai estar o trabalhador nessa frente ampla? Qual é o palanque que ele vai subir? Qual é a hora que ele vai falar? Porque se for apenas para a gente bater palma, nós temos 500 anos de sabedoria. C18, H26, CLN3. Talvez algum de vocês que tenha estudado química possa ter entendido o que eu falei. Essas letras, seguidas de números, são as definições das fórmulas químicas da cloroquina e da hidroxicloroquina. E por que eu falei esses números se a imensa maioria das pessoas não entende? Exatamente por isso. Para entender que, salvo médicos e químicos, não entendemos disso. Como também não entendemos a insistência do atual presidente da República em, mesmo não sendo médico ou químico, receitar o uso desses remédios. Aliás, ainda hoje ele disse a seguinte frase, abre aspas, ainda não existe comprovação científica, mas sendo monitorada e usada no Brasil e no mundo. Fecha aspas. Alguém entendeu? Um presidente da República que já falou que o coronavírus não existia, depois disse que não era tão grave e não representava ameaça. Agora, receita um remédio sem eficácia comprovada para combater a doença que ele acredita não existir. Dá para entender? Alguém consegue entender como um general do Exército, que ocupa interinamente o Ministério da Saúde, nomeia um engenheiro militar, além de outros pelo menos 19 militares para a pasta da saúde? O Brasil, nesse momento, está assim. Mas tem coisas que são fáceis de entender. Os estudos e o mundo apontam que a cloroquina não é eficaz contra o novo coronavírus,
que tomar tubaína, como disse o atual ocupante do Palácio do Planalto, além de não ter qualquer graça, mostra claramente a falta de preocupação e sensibilidade com o povo brasileiro. E que os 18 mil brasileiros mortos até o momento são vítimas da Covid-19, mas são muito mais vítimas de quem ainda não entendeu o que é ser líder de um país. O seu jornal termina aqui. Até o próximo. E a luta por direitos humanos e democracia continua.